Falando sobre economia, sobre compra, a gente tem uma situação mundial, a prisão do Maduro lá na Venezuela, e a Venezuela que detém um comércio em relação ao petróleo mundial, maior produtor de petróleo no mundo. E a preocupação, como é que fica então o Brasil, o mundo, aqui em Maranhão também, o mundo, para falar sobre esse assunto? Cursino Moreira, ele é economista, ex-secretário do município, já foi comentarista, inclusive, de televisão. Muito obrigada por aceitar o convite, muito boa noite. Boa noite, Daniela, é um prazer estar aqui, feliz ano novo para você e para todos os telespectadores da Maranhão News. A gente tem aqui um cenário que é bem distante, comércio de petróleo, a produção de petróleo, Venezuela tendo a intervenção, inclusive, de outro país. Como é que fica? A gente tem como sentir reverbera aqui essa prisão, e como é que fica o comércio do petróleo, os derivados do petróleo diante desse cenário? Olha, eu acho que o comércio do petróleo em si mesmo, ele não sofrerá consequências como aconteceu, por exemplo, no choque do petróleo dos anos 70. As mudanças na economia mundial e na própria economia do petróleo mudaram bastante. É verdade que isso é um fator que instabiliza o mercado, porém não vejo que haja assim um risco iminente de alterações no petróleo. Professor, a gente vai fazer uma pausa na sua entrevista rapidinho, vai fazer chamar uma reportagem em relação ao Natal para corrigir o seu áudio, as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que o senhor está falando. Agora sim, de volta com o Cursino Moreira, falando sobre economia mundial, falando sobre o petróleo e tudo que tem acontecido na Venezuela. Reverbera ou não reverbera na economia maranhense, na economia do Brasil? Sim, porque a economia é hoje muito mais integrada, né, do que já foi no passado. Entretanto, como eu estava dizendo, acho que nós não teremos um choque de preços tal como aconteceu nos anos 70, porque a própria organização do cartel petrolífero mundial mudou bastante, né? Acho que maiores preocupações nós devemos ter com todo o conjunto das relações econômicas, políticas, culturais internacionais. Eu acho que o que está acontecendo com essa situação absolutamente inédita de um presidente ir sequestrar o presidente de outro país para julgá-lo no seu próprio país, é uma coisa que desmonta, que põe por terra todo o arcabouço político de relações internacionais que foi construído há 80 anos no final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que aí sim as questões são muito mais complexas, pode ter efeitos muito mais nocivos e que neste momento a gente ainda não consegue enxergar. Professor, a gente vê uma relação, então um limite em relação a o que pode acontecer. Estados Unidos, Venezuela, poucos envolvidos, os países envolvidos no entorno dessa confusão toda. Inclusive o Brasil se pronuncia, mas se pronuncia de uma forma muito ainda reservada, muito ainda distante da realidade de fato lá. Como é que o senhor enxerga, então, uma economia? Nesse sentido, instabilidade, confiabilidade, como é que fica tudo isso dentro de um cenário como esse que é conturbado? Eu acho que o que acontece é uma instabilização geral, porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Uma coisa é eu ter dúvida sobre o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? E já seria uma coisa ruim a gente não ter previsibilidade de 3 meses. Então imagina o que pode acontecer amanhã. Se hoje o presidente Donald Trump decide que ele vai invadir também a Colômbia, se ele decide que ele vai invadir outros países em outras partes do mundo, isso é uma insegurança, isso é uma instabilidade que eu não acredito, não vejo que tenha acontecido em algum outro momento da história, nem durante o período de guerra geral. Eu acho que houve tanta instabilidade. Então está todo mundo mais ou menos numa posição de expectativa, todo mundo fala por dever de ofício, mas nada está acontecendo por enquanto. A ONU
inclusive, está nessa mesma posição. Professor, o que fazer então? Investidores, quem trabalha, precisa inclusive dessa estabilidade, da confiança. O que fazer nesse momento? Ficar onde está. Não se move. Quer dizer, nesse momento, se não tem a estabilidade macroeconômica, que é fundamental, então o sujeito, cada um fica aonde está, esperando o que vai acontecer. Porque pode, de repente, quando se toma uma decisão de um investimento, uma empresa toma uma decisão de investimento, isso é coisa para 2, 3 anos. Ele toma uma decisão agora, no outro dia mudou tudo. Como é que ele vai fazer o tempo retroceder? Então, eu acho que esse é o momento de todo mundo ficar parado, observando, para ver o que vai acontecer. No caso dos pequenos investidores, empreendedores, não tem reflexo nenhum? Segue a vida normal? Como é que faz? Eu acho que sim, porque esses aí estão mais ligados à economia essencialmente local, à economia essencialmente doméstica. As necessidades do dia a dia continuam iguais. A gente precisa comer, precisa se transportar, precisa de uma série de coisas que são do nosso cotidiano. Esses aí, só eu acho que assim, numa terceira, quarta onda, se a coisa se degringolar totalmente, chegará neles. Mas nesse momento, acho que não. Eles fiquem tranquilos, trabalhem mais, mas procurem economizar, procurem racionalizar mais os seus gastos, etc., e seguir a vida. Professor, o cenário econômico maranhense hoje está em bom tempo de investimentos? A gente também está em um ano eleitoral. Como é que o senhor vê, então? Como é que o senhor enxerga e analisa esse cenário? Olha, a economia maranhense, eu acho que ela sempre teve e tem boas oportunidades nessa área de energia, de logística, de turismo, não é? Existem ainda muitas possibilidades a serem exploradas, não é? Na parte de prestação de serviço, há uma infinidade de coisas que podem ser feitas, até porque o setor de serviço é um setor que inventa e se reinventa. Então, sempre aquela pessoa que tiver ideias boas, que tiver criatividade, que tiver iniciativa, vai encontrar na economia maranhense oportunidades de fazer bons investimentos. Então, a expectativa para 2026, tem muita gente planejando, muita gente esperando 2026 com prosperidade, próspero, inclusive. É um bom ano? É sim, olha, a situação eleitoral, ela tem um impacto importante na economia. Ainda quando eu estava dando aula na universidade, já tem quase 15 anos que eu me aposentei, eu orientei uma monografia de um aluno exatamente sobre o impacto do período eleitoral na economia, e um impacto importante. E hoje, mais ainda, com toda a economia digitalizada, com toda a economia baseada na tecnologia da informação, há muitas possibilidades de haver muitos negócios, muitas oportunidades de negócios durante e por causa do período eleitoral. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, por aceitar o convite. Esse aqui é o primeiro Dizendo Tudo desse ano de 2026, que esse ano seja muito bom para o senhor, inclusive. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer rever esta casa e estamos sempre à disposição. Muito obrigada.